Hoje a gente vai falar sobre luto, sobre ressignificar o luto. Vamos ressignificar o luto? E o que eu já quero deixar aqui bem claro é que luto de depressão, luto pode causar depressão, mas, via de regra, ele causa uma tristeza muito grande. Só que existe uma diferença entre depressão e tristeza. Depressão não é tristeza. Ela gera uma tristeza profunda. A gente vai falar sobre isso aqui. Para isso, eu vou receber aqui minhas parceiras Cileia e Milagros, esperando as duas entrarem. Uma já entrou aqui, porque hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos ressignificar o luto. E quando a gente vive um luto, é natural sentir tristeza, saudade, vazio, falta de energia. E essa falta de energia, essa tristeza, por um período, o interesse, a gente perde o interesse pelas coisas. Isso é natural, isso não é depressão. Muita gente confunde luto, a tristeza do luto, com a depressão. E nós vamos falar muito sobre isso por aqui. Inclusive, vamos falar sobre outra forma de luto. Existem lutos em que a pessoa não morre, não. A pessoa não está morta. E você se sente enlutada. Você se sente como se tivesse perdido aquela pessoa, mesmo ela estando viva. E a gente está falando aqui de separações, a gente está falando de o chamado ninho vazio, quando os filhos saem de casa, os pais sentem isso muito, principalmente quando eles vão para muito longe, você perde o dia a dia com o filho. Isso também é considerado para muita gente um luto, o que pode causar uma depressão se essa tristeza, se esse luto não for ressignificado e você fique muito tempo sentindo. Aí você pode realmente cair numa depressão. Mas tristeza e depressão não são a mesma coisa, vamos deixar isso bem claro aqui. Vamos falar de dois tipos de luto, porque não necessariamente o luto é quando a pessoa vai embora, porque morreu. Às vezes a pessoa vai embora e você se sente enlutada. E muitas das vezes esse luto de um divórcio, uma separação, filhos que vão para fora, a pessoa acaba ficando com depressão por causa disso. Agora, vamos separar tristeza do luto da tristeza da depressão, que são coisas diferentes também. Então, eu vinha falando aqui dessa diferença que é muito importante, muito significativa, e é muito importante que você saiba diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Aliás, infelizmente, existe o mito de que a depressão é tristeza passageira, né? Quando você enquadra ela como frescura, falta de fé, falta de Deus, falta de vergonha, covardia, quando você inclui tudo isso aí na depressão, você também costuma dizer que ela é só uma tristeza passageira, isso vai acabar, levanta, ó, sacode a poeira, dá a volta por cima. Só que a própria música fala, inclusive, né? Antes de falar, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Primeiro você tem que reconhecer, ressignificar e, próximo passo, e superar, e ressignificar a sua perda, o seu luto. Então, existe essa diferença importante. O luto é um processo de adaptação a uma perda. É muito natural que você se sinta muito triste. Isso é absolutamente normal. Aliás, o anormal seria você estar dando pulo de alegria porque perdeu uma pessoa. Alguma coisa tem de errado nisso aí. Agora, a depressão é uma condição de saúde mental. Existe essa diferença, assim, importantíssima. Luto é uma perda. Depressão é uma condição de saúde mental que pode surgir ou se agravar nesse contexto do luto e que precisa ser reconhecida e cuidada. Porque quando a tristeza se torna persistente, a pessoa perde o interesse pela vida, deixa de encontrar prazer nas coisas, sente uma desesperança profunda. O que está muito por trás dos estudos sobre depressão falam, e da pessoa que tem ideação, dessa desesperança. É quando a pessoa perde a esperança na vida. Não é em Deus, não tem nada a ver com Deus. É quando a pessoa perde a esperança na vida. Então, acontece essa desesperança, essas alterações de sono e apetite, dificuldade de funcionar no dia a dia, ou pensamentos de morte que acontecem muito. E precisamos olhar para isso com muita atenção. Mas reparem que há diferenças significativas entre o luto, a tristeza do luto e a tristeza da depressão. Isso vale também. Estou quase sem voz, essa semana peguei uma gripe aqui. Ainda bem que hoje eu estou com um pouquinho mais de voz, porque ontem eu nem teria voz. Isso é. Como é que eu ia falando aqui? Isso vale também para os chamados lutos não relacionados à morte, como eu falei aqui, que a gente ia falar sobre isso. Então, uma separação, o ninho vazio, a perda de um trabalho pode significar um luto, creiam, uma mudança importante, um fim de um projeto que acabou. Tudo isso pode provocar uma dor muito real. Isso é real, isso não é fantasia da pessoa, isso não é frescura e não é problema da pessoa. Isso é absolutamente normal que aconteça. A pessoa pode sentir que perdeu uma parte da sua própria identidade. Quando você sente que perdeu a sua própria identidade, naturalmente, você vai ter um problema, uma tristeza, um problema que você precisa trabalhar em cima disso. Então, por isso, ressignificar o luto não significa apagar a história. Fingir que não doeu ou simplesmente seguir em frente. Não é por aí. Significa, aos poucos, conseguir olhar para aquilo que aconteceu. Você tem que encarar a realidade. Ó, reconhece a queda
e não desanima. E depois levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Primeiro você tem que reconhecer. Você tem que trazer o problema para você encarar ele de frente. Então, para reconhecer essa perda, para acolher o que você sente e começar a construir uma nova forma de viver. Não é isso, Ai, meninas? Boa noite, Milagros. Boa noite, Cileia. Boa noite, Kátia. Boa noite, Milagros. Tudo bem, meninas? Boa noite, Maria. ahí María colocó que ella vivió un luto cuando ficó Ficou desempleada. Eso es desempregada. Mas é isso mesmo, quando a gente perde um emprego, perde um projeto, perde un uma coisa que divorcio. é muito importante, com certeza você se sente, né, você tem aquela sensação de vazio, de inutilidade. Isso também é um luto a ser trabalhado e ressignificado. Eu gosto de falar que o luto é o preço que a gente paga por amar, né? Porque a psiquis tem que desmontar toda uma vida interna para construir outra nova, né? Porque, Exato, porque é aprender a viver com a ausência sem que isso nos destrua, né? Para poder continuar vivendo, né? Esse é o tema. exato. Desde o psicoanálise de Freud, ele fala que é um desligamento libidinal, né? Quando a energia emocional minha estava investida na outra pessoa e depois ela tem que voltar para mim. Só que ela não vai voltar de repente só porque a pessoa não está aqui. Ela vai voltar lenta e confusa. Porque minha psique tem que desamarrar um laço que eu não queria que tenha sido desamarrado, né? Porque a gente, a perda de um filho é muito forte. E o cérebro entra em uma contradição muito grande, porque ele sabe que a pessoa não está, mas o psiquismo dele ainda não aceita, não compreende e não solta isso. Por quê? Por isso o luto. É uma luta com essa nova realidade. E o coração Sim, mais sim, exato. tenta negar, né? Tenta negar e tenta manter vivo o que já não está aí. Sabe que a neurociencia demoró mucho tiempo para conseguir explicar esto, porque nunca, cuando las personas están en luto, obviamente no tenían vontade de falar. Entonces, la neurociencia, cuando ella consiguió entender que el luto dependía mucho do relacionamiento entre esas dos personas, si era, por ejemplo, amoroso, con casal, pai, filho, namorado, o mãe. ¿Por qué? Porque el cerebro, esos relacionamientos van a llegar a que unas conexiones neuronales muy fortes. Então, quando a gente morre, o cérebro fica, tá, eu entendi, foi ao velatorio dele, eu conscientemente tenho na memória que ele morreu, mas a teoria do apego, desses neurônios que ficaram aí fixa, fortes, né, dessa união, a pergunta é, quem você perde quando perde essa pessoa? Porque não é só a pessoa. Você está perdendo o papel que essa pessoa ocupava na tua vida. Representava para você, né? Exato. Então, qual era o papel de proteção de a vida que levava nesse relacionamento, por exemplo? Então, Ou esse, a coisa, né? A pessoa, a coisa, como no caso do trabalho que Maria falou aqui. um divórcio, qual era o papel que eu tinha naquela relação? Uma mãe. E tem só um filho e a mãe perde o filho, ela sente que deixou de ter um papel. Mas o papel continua, tá? Não é que não está. É, Então, você sabe que eu vivi na prática isso aí. É, quando eu me separei, eu vivi na prática esse luto. E um ano depois, mais ou menos, meu pai faleceu de fato. Então, virou um luto, se agrupou ao outro. Eu fiquei perdida naquilo ali. A é, tristeza se juntou entre a separação e a perda de meu pai. E eu levei muito tempo, viu? Eu levei muito tempo, é, mais de um ano, dois, três, para me recuperar desse aí. Eu fiquei bem enlutada. Uma é, tristeza gigante se abateu sobre mim, um desânimo gigante se abateu sobre mim. É como se fosse, é como você falou, né? Você perder coisa, né? Eu perdi pessoas, uma viva, a outra realmente faleceu, mas eu perdi coisas que elas significavam, né? Pai e marido. Então, eu perdi aquela estrutura, aquele ponto seguro, aquele amparo, aquela coisa que meu pai me dava desde criança. Depois, meu marido, né? Os dois juntos durante muitos anos, a proteção, o apoio, o afeto, o carinho. Meu pai sempre foi muito apegado a mim, eu a ele. Eu sou a caçula, então sempre fui a dengada. Aí meu marido me dengava também. Então eu perdi em um ano esses dois amparos que eu tinha. E eu fiquei bem perdida. E olha que eu não sou uma pessoa dependente emocionalmente. Eu sempre fui muito solta, já morei fora, já apronto toda. Sou nômade digital, vivo por aí. Não tenho problema em ficar, moro sozinha hoje. Eu não tinha essa dependência de nenhum dos dois. Mas a perda dos dois, e principalmente por serem muito próximas uma da outra, me abalou assim profundamente. Eu acho que foi o maior período de depressão. Ali, a minha tristeza virou uma depressão. Depois de algum tempo, a tristeza não passava e aquilo virou uma depressão. Foi a primeira vez que eu fui fazer. Então, precisei. Teve a época de Dudu, né, que tirou a vida, meu namorado.
Ali eu fui fazer a terapia, ali eu precisei tomar um medicamentozinho, mas eu era muito jovem, então a minha recuperação foi muito mais rápida. Eu tinha terminado um curso de faculdade, direito, mas eu fazia administração, eu já trabalhava, então tudo isso ajudou a minha recuperação. Mas depois, não, depois eu já estava mais velha, eu já tinha uma filha, eu estava em transição, eu estava morando em outra cidade, em outro estado, minha filha ainda relativamente pequena. Então, todas essas. E ao mesmo tempo eu perdi o trabalho, porque eu era sócia do meu marido. Então, eu fiquei sem o trabalho, sem ele, sem meu pai. Então, foi realmente um período. Acho que foi o meu período mais obscuro da vida. Foi aquela época ali que me custou, precisou muito trabalho, muita consciência, muito. Eu fiz terapia, eu fiz terapia com psiquiatra, nessa época eu morava em São Paulo. E eu fiz de novo, né? Porque tudo morreu, aconteceu isso por coincidência. Porque é difícil um psiquiatra ser terapeuta também. Mas eu também em São Paulo fiz dessa vez com um homem. Aqui em Salvador, quando o Dudu faleceu, eu fiz com uma mulher psiquiatra terapeuta, psicanalista, por sinal. A moda antiga, você deitava no divã, ela ficava atrás de você, como Freud criou a psicanálise. Mas na época de meu pai era um homem, ele também psiquiatra, também psicanalista, mas já no âmbito moderno, cadeiras sentadas, uma de frente para outra. Existe uma diferença, né, da tristeza de luto para uma tristeza de depressão, né? Embora as duas não seja fácil, né? Tanto a tristeza da depressão quanto também de luto não é fácil, né? E você viveu uma experiência que eu acho que a pior perda que alguém na vida pode sentir, que é a perda de um filho, né? Assim, é como você falou. Existem vários casos, né? Se você perde uma avó, avô, pais, que já estão mais velhos, você tem aquela sensação de que viveram bastante, viveram bem. É como se assim, aproveitaram a vida, viveram a vida. Mas quando você perde uma pessoa jovem, você fica com aquela sensação de que tinha. E a gente sempre fala isso, né? A pessoa tinha uma vida pela frente. A gente tem Exato. essa expressão que todo mundo diz: poxa, fulano faleceu jovem demais, tinha uma vida inteira pela frente. Mas a gente aqui, nós três, somos mães, e eu não consigo nem imaginar. Milagro, certamente, também não consegue imaginar, porque é uma experiência que você só vai ter, se viver ela, qualquer experiência, você só sabe exatamente o que a pessoa sentiu se você perder equivalente, sua perda foi equivalente. Aí você pode dizer, eu imagino, eu sei o que você está sentindo. Eu espero nunca saber isso, porque perder um filho é a pior perda que uma mãe, um pai, eu acho que a mãe mais especialmente, né, porque filho é literalmente um pedaço da gente, uma parte da gente. Tem as nossas células dentro dele, né? Então, tem pedaços da gente dentro dele. Então, realmente, é complicado, mas Realmente, e perdas não é fácil, né, Kátia? É igual eu falei, né? Mas pela minha experiência de vida, e eu não estou falando somente por mim, eu estou falando por várias mães também, existe vários tipos de perdas e eu acho que cada perda tem uma camada, né? Eu acho que quando uma mãe ela perde um filho jovem, é uma dor. Quando a mãe ela perde o seu filho único, já é outra camada, né? Então, assim, eu acho que a dor do luto em si não é fácil, mas eu tenho essa experiência que existe camadas de dores, né? E tem dores que elas são tão escuras, tão profundas, que você precisa se apegar muito a Deus, porque senão você não aguenta. Aquelas você dores bem sucumbe profundas, à tristeza, né? Você exato, mas sucumbe à tristeza. exatamente, mas tem uma diferença muito grande de uma dor de luto para uma dor de depressão, porque o sentimento da tristeza, da depressão, ela é incontrolável, incontrolável. A pessoa ela O, não se se- controla. Eu acho que é por isso que a o pessoa. sentimento de quê? Eu não entendi. Eu falei assim, o sentimento da tristeza, a emoção, né? Porque a tristeza ela não é um sentimento, é uma emoção, tá? Então, assim, essa emoção da tristeza, da depressão, ela é diferente do luto, porque é uma emoção que você não controla. É um pensamento que você não controla. E é justamente por isso que a pessoa ela precisa fazer tratamento. É exatamente por isso que a pessoa ela precisa entrar no medicamento, porque realmente ela não tem controle das suas emoções, daquela tristeza profunda, E a né? É terapia, né? Como eu diferente estava do falando, luto. eu entrei nos dois ao mesmo tempo. Eu entrei no medicamento e na terapia ao mesmo tempo. Sim, precisa entrar, Kátia, porque é uma tristeza tão profunda, a tristeza da depressão, que a pessoa ela não tem controle. Ela não tem controle, Ou né? se você viveu essas duas experiências. Você viveu a tristeza da perda da sua filha, uma filha única, inclusive, e você viveu a tristeza da depressão, que foram períodos, inclusive, diferentes, né? Sim. Você pode falar para a gente sobre como você superou, quais as diferenças você sentiu entre esse luto, essa tristeza que veio do luto
e a tristeza que veio da depressão? Quais as diferenças? Tá, vamos lá. Como você lidou com isso e como você ressignificou, que é o tema da nossa live, como você ressignificar o luto? Tá, vamos lá. Quando eu tive a tristeza da depressão, ela foi de um ciclo de 25 anos a 30 anos, tá? Quando eu fiz 30 anos ali, foi encerrado esse ciclo. Parei de tomar medicamento, saí daquela depressão profunda, mudei completamente o meu estilo de vida, comecei a cuidar mais da minha saúde, fazer exercício físico, tá? Então ali já foi aquela depressão já foi resolvida, tá? Quando eu perdi a minha filha, eu perdi ela com 39 anos, ou seja, 9 anos mais tarde, onde eu já estava já superada já da depressão, porque foi 9 anos mais tarde, tá? Porque eu fui mãe cedo, Kátia. Eu fui mãe com 20 anos, tá? E a minha filha, quando ela faleceu, ela tinha feito 20 anos em agosto e ela faleceu em setembro. Então, ela tinha acabado de fazer 20 anos, né? E eu estava com 39 anos, tá? Estava com 39 anos, porém já ia fazer também 40 anos, tá? Então, assim, quando eu perdi ela, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o medo de ter a crise da depressão no luto. Por quê? Porque assim, as crises que eu tinha da depressão eram extremamente suicidas. Então era muito perigoso essa crise vir no período de luto. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar com Deus, eu gosto muito de ler a Bíblia, tá? Isso faz parte da minha vida desde a infância, tá? Então eu perguntei para Deus, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu fiquei com tanto medo daquela situação, porque eu fiquei mais com medo era de vir as crises que no passado eu tinha já superado no luto da minha filha, porque se viesse eu não iria aguentar, né? Porém, a minha filha ela tinha acabado também de deixar uma menininha de 9 meses e precisava de mim, né? Então, assim, eu conversei bastante mesmo com Deus, em oração, e aí ele foi mostrando os caminhos, né? Os caminhos que eu tinha de seguir, para poder pegar Você as teve uma ferramentas. perda e um presente ao mesmo tempo, né, Cis? Exato, exatamente. Eu penso que esse presente que foi a sua netinha que ficou aí para você foi, eu penso, você vai me dizer se eu estou certo ou não. Eu penso que ela foi a luz que você precisou, foi a resposta de Com Deus certeza. e a luz para você reagir e não ter de volta aquela depressão e reagir para cuidar da sua pequena, Sim, da sua fofura Maia. exatamente, porque assim, mesmo que a gente tenha muita fé em Deus, a gente somos carnais, precisamos amar, precisamos sentir amados e precisamos amar, né? Então, assim, ter a Maia na minha vida, isso daí foi um presente mesmo de Deus, porque é por ela que eu luto, né? É por ela que eu continuo, né? Porque a gente precisa ter alguma coisa para segurar a gente, né? Sí. E é isso. E você acha que, então, você conseguiu o início de ressignificar o seu luto, nesse caso, veio de Maia. E no caso da depressão, que foi bem antes, como você conseguiu ressignificar a tristeza da depressão lá nos seus 25, 30 anos? Porque eu acho que na perda da sua filha, você conseguiu ressignificar, pelo que eu entendi, com a força que Maia te trouxe. E antes, que Sim. ainda não existia Maia e sua filha ainda era presente, como você conseguiu ressignificar a sua depressão, aquela tristeza, aquele luto que a depressão deixa na gente, né? Que parece que não vai passar nunca. Tá, na época que eu estava fazendo um tratamento, que a gente entra em conflitos internos, que é onde eu falo, se a pessoa que sofre de depressão ela não entende, piorou quem está perto dela, piorou a família dela, né? Porque a gente vive numa sociedade que julga muito a pessoa depressiva e julga muito a família. Aí eu falo, cala a boca, você não sabe de nada. E principalmente quando a gente vê um profissional fazer isso, é muito triste. Porque ele não passou pelo fogo, ele não sabe como realmente, de fato, é ter depressão e piorou ter alguém da família depressiva, tá? Porque o cérebro da gente, o cérebro reptiliano, ele é o quê? Ele é luta ou fuga, tá? Quando uma família tem uma pessoa deprimida, geralmente eles fogem, é uma fuga. Porque é muito triste você ver uma pessoa deprimida, é muito triste. A pessoa não sabe como lidar com aquilo. Exato. Aí entra o que a gente sempre fala muito aqui, né? Que é o que eu falo sempre que. Por que eu comecei a falar sobre isso? Para desmistificar esse tema. Meu maior interesse é desmistificar. Porque, na minha opinião, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu não tenho dúvida alguma de que o silêncio em torno da depressão mata mais do que a doença em si. Porque a pessoa não tem a quem pedir ajuda e a pessoa de fora pode até querer, ter a boa intenção de ajudar, mas ela simplesmente não consegue entender, porque ela não foi ensinada, ela não foi educada, ela não sabe o que é que você está vivendo. Então, ela não consegue nem fazer nada.
por conta desse silêncio que tem, por conta desse tabu e desse estigma. A própria Exato. OMS tem um estudo que fala que se até 2030, isso eu li há 2, 3 anos já, ela falava que até 2030, se não se falar sobre depressão e suicídio, os casos vão triplicar. Agora você imagine que hoje uma pessoa tira a vida a cada 30 segundos, não é mais 40, mas os dados oficiais lá de 2016 ainda fala 40 segundos. Hoje é 30 segundos ou menos. Se isso triplicar, vai ser a cada 10 segundos. O que vai acontecer com a humanidade se ninguém falar sobre isso para desmistificar esse tema? Se ninguém ensinar a você a entender o silêncio da depressão, porque a depressão ela não é silenciosa. Ela dá vários sinais. A gente é que não foi educado a entender aquilo ali. Que o silêncio é um sintoma, que o fato de você não reagir a nada, não querer fazer nada, é um sintoma da doença. Não é frescura, não é falta de Deus, não é nada disso, como a gente fala sempre aqui, já falou hoje. Não é verdade? Exatamente, Você tá Kátia, sim. certíssima no que você está falando, sim. E hoje Exatamente. existe vários profissionais que querem tipo, rotular uma coisa, tipo assim, uns falam assim, a depressão é excesso de perdas. A depressão é excesso de pressão. Sim, é excesso de pressão, é excesso de perdas, mas a depressão, precisamos Junto. estudar mais um pouquinho sobre ela, porque, na verdade, a depressão, ela tem vários tipos de depressão. Não existe só uma, tá? Não existe só um deprimido que fica lá na cama 4, 3 meses na cama, não. Tem pessoas que são deprimidas, que têm extremamente energia. Trabalha, sorri, dança, brinca, vai para as festas. E quando pensa que não, a pessoa tirou a vida e a pessoa fala, uau, mas o que aconteceu? O fulano parecia tão alegre. Então, assim, existe vários tipos de depressão. Não existe somente depressão de perdas. Eu ouço Depressão isso de todos os excesso dias. de Eu ouço pressão. isso Não todos os existe. dias, de pessoas que a pessoa diz, mas meu Deus, como assim, fulano? A semana passada teve um caso de uma pessoa conhecida, que todo mundo ficou surpreso. Eu ouço isso o tempo todo nas minhas terapias aqui que eu faço, nas minhas mentoradas, nas minhas analisadas. Você ouve isso, e aconteceu comigo com o Dudu, que brincava, era palhaço e tudo mais. Mas existia alguma coisa diferente nele? Existia. Existia. Ele brincava, ele trabalhava, ele aparentemente vivia normalmente. Mas se eu tivesse o olhar treinado que eu tenho hoje, eu teria percebido que tinha alguma coisa ali, que ele tinha uma depressão ou algum problema de saúde mental. Naquela época eu não fazia ideia, porque eu não conhecia esse mundo. Mas por isso que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui, falar muito sobre isso, para que as pessoas consigam entender realmente o que se passa numa mente depressiva e quais os sinais que as pessoas emitem, que a gente precisa estar antenado para perceber. Porque parece que não tem sinal nenhum, mas tem vários. Mesmo que a pessoa esteja brincando, esteja sorrindo, esteja alegre, aparentemente, não é? Porque aquilo ali Sim. tudo é um disfarce da dor. E esse disfarce vem muitas vezes pela ignorância da própria pessoa que não sabe o que está acontecendo consigo. Eu acredito que isso aconteceu com o Dudu, porque a gente está falando aí de quase 36 anos naquela época. Se hoje é como é naquela época, ninguém nem falava sobre isso. Hoje as pessoas já falam, mas você já vê pessoas famosas falando que tem depressão e como lidam com elas, né? Mas a gente tem que estar de olho aberto para entender esses sinais sutis. A gente tem que parar de esperar sinais gritantes. Que a pessoa não vai chegar, ó, pessoal, eu tô com depressão, ó. Preste atenção que eu tô com depressão, preciso de atenção, de cuidado. Ninguém vai fazer isso. Então você não tem que esperar esses sinais gritantes, você tem que aprender a ouvir, ler e enxergar os sinais sutis que a depressão apresenta, porque ela apresenta. Porque, assim, na verdade, cada depressão, ela tem um perfil, né? E a depressão do suicida também tem um perfil, né? Geralmente, a pessoa, ela começa a ter os surtos dela do nada, entendeu? Em público, é do nada. Então, assim, não é uma coisa igual a depressão profunda, que a pessoa fica sem energia, que ela não sente vontade de tomar banho, não sente vontade de trabalhar, ela fica o dia todo na cama. Não, é diferente, tá? Então, é por isso que a sociedade e também as pessoas que moram próximo dessas pessoas, elas não sabem por quê. Porque é um pensamento muito rápido. É um pensamento que vem e a pessoa não tem controle e pronto. Entendeu? A pessoa ela tá numa festa, ela pode estar no meio da multidão ali, toda alegre, todo feliz, mas o pensamento ele vem muito rápido, de flash. Então, assim, nem a pessoa mesmo entende. Piorou as pessoas que estão ali em volta dela. Né? Eu lembro que quando eu estava num lugar público, toda alegre, toda feliz, a gente estava treinando uma música, né? O grupo ali de amigos, a gente estava treinando normal, tá? Treinando. De repente, veio um pensamento muito rápido. Tipo assim, você podia pegar um veneno, tomar, você vai tirar essa dor, só que veio um pensamento muito rápido, sabe? Assim, e eu mesmo falei, meu Deus, que pensamento é esse?
E eu comecei a chorar ali no meio de todo mundo. Aí uma amiga minha pegou e falou assim, realmente a música é muito bonita, emociona. E eu chorando, 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 e as pessoas achando que eu tava chorando por causa daquele canto novo, aquela música nova, aquele cântico novo que a gente tava treinando naquele ambiente, entendeu? Só que assim, por isso que eu pego e falo, ninguém sabe realmente o que passa na mente humana, somente Deus, não existe isso. E assim, hoje a gente tem a neurociência, tá, que está estudando bastante sobre a mente humana, tem bastante, assim, tem bastante profissionais que estão estudando sobre o cérebro, só que é igual um instrutor pegou e falou, né, no curso que eu fui participar, sobre inteligência emocional. Ele pegou e falou assim, que o ser humano não sabe nem 1% ainda do cérebro humano. Não sabe o quê? 1%, não sabe. Ah. Mesmo que esteja assim, avançado, estudando bastante sobre a mente humana, sobre o cérebro humano, não sabe 1% ainda do funcionamento do cérebro. E realmente, o ser humano não sabe. Né? Então não existe isso. Nem os profissionais mesmo, até os profissionais, eles ficam confusos naquilo que eles pegam e falam, né? Igual eu tomei medicamento durante 5 anos. Depois de 5 anos, veio outro profissional que falou, você tem depressão. Né? E tirou o medicamento. Tirou não, ele desmamou. Quem tirou foi eu. Porque eu não queria voltar mais naquela sala. Então, assim, quem tem o pensamento de tirar a própria vida, ninguém sabe. Porque é um flash muito rápido. É por isso que eu escuto direto. Eu estava no curso, uma empresária pegou e chegou em mim e falou assim, eu não sabia que meu marido tinha pensamento suicida. Eu falei, uau, mas nem ele mesmo sabe. E realmente, porque é um flash, é muito rápido. Entendeu? Não é um pensamento que a gente controla, igual hoje. Hoje eu controlo muito bem meus pensamentos, entendeu? Mas quem tem pensamento de tirar a própria vida, não. É um pensamento muito rápido, muito rápido. Então, assim, ninguém sabe que aquele fulano tem. Não existe isso. Isso eu tô falando baseado, tá, gente? Na minha experiência, em vários estudos, tá? Porque eu estudo muito sobre esse assunto, porque é um assunto que me interessa. Pegando o gancho da depressão e falando do luto, um luto mal não resolvido, ele vai levar a insônia, ansiedade, depressão, bloqueio. Mas um luto resolvido não vai te levar tanto a uma depressão. Vai passar por uma tristeza profunda, mas um luto resolvido vai dar nome e falar e sentir essa realidade de morte. Vai conseguir falar dessa finitude, né? Como teve que fazer Kátia, elaborar um luto de outro jeito, porque ele tinha entrado num luto não elaborado. Então, um luto elaborado não precisamente vai te levar a uma depressão, tá? Porque se é um luto elaborado e você consegue falar disso, encontrar paz, consegue falar da morte e reconstruir tua vida, entendendo que está essa ausência, mas eu posso voltar a ser feliz e reconstruir a minha vida. Não quer dizer que todo mundo que está em luto vai entrar em depressão. Não, absolutamente não, com certeza. Porque também vai depender do que houve despedida ou não. Porque se for uma morte de um acidente súbita, como é o caso esse, vai ficar uma ferida aberta e vai ter que ser tratada de outro jeito. Agora, se for uma morte anunciada por uma doença, o que vai ficar é uma exaustação emocional muito grande. Então, há muitas diferenças dos lutos. E o luto tem suas etapas. E lembremos que a neurociência, ela entendeu que vai depender do relacionamento que têm essas pessoas, você e minha filha. ¿Por quê? Porque se cortou o áudio e eu vou explicar isso. A neurociência vai depender do relacionamento entre essas duas pessoas. Se era mãe filho, pai filho ou um casal. Porque o que vai morrer aí também é o papel que essa pessoa ocupava na tua vida. No teu caso era tua filha, no caso de Kátia foi o pai, o namorado, né? Um divórcio, que fosse o marido. Né? Então, em base a esse relacionamento, é quando o cérebro entra nessa contradição. Eu entendo que ele está morto, foi o velatório, mas o apego que tem esos canais neuronais é que não aceita essa perda, não aceita essa finitude. Achamos que somos imortais, né? Que, como falei antes, que acham que a morte ocorre nas outras pessoas. Até que cai essa realidade em nós e aí nos damos conta que vivimos uma ilusão de permanência e não é assim. É o que falei antes, temos certeza que a gente vai morrer, né? Todos. Sim. É a única que temos, né? Minha voz está falhando de novo, está quase acabando. Mas é a única que temos, sem dúvida nenhuma. A única certeza que temos é essa aí. E uma coisa importante, eu tratei uma menina que teve um filho, morreu na barriga dela e depois nasceu o bebê e morreu. E ela perguntou, por que a mim? Eu falei, amor, no tempo de Kairos, que são os tempos de Deus, essa alma tinha que viver só esse pequeno tempo e escolheu você essa barriga para ele viver aí. Ele não viveu uma situação, essa viveu só esse tempo. Só que a gente
tenta procurar respostas para compreender essa morte. É que essa pessoa foi embora assim. E essa dor grande, entender o porquê. E por isso falam que o luto tem 5 etapas, né? Que primeiro a negação, raiva, a barganha, ou uma tristeza profunda, lógica, por essa ausência, e depois vem a aceitação. Até a aceitação. Então, para chegar até a aceitação, primeiro que negar que isso aconteceu, de algum jeito não vou Depois aceitar. vai ter raiva, depois fica com raiva. Raiva de médico, raiva de Deus, raiva de mim, uma tentativa de querer controlar alguma coisa aí, né? Depois, como uma mulher que tratei, viene a vergonha, que era médica, e falou, eu poderia ter feito tal coisa com meu pai para ele não morrer do coração. Ou eu poderia ter ligado a alguém, ou se tivesse chegado a tempo, tal coisa. Essas são todas justificativas, porque criaram um movimento ilusório de querer controlar o que aconteceu. Eu pensei mil coisas na época de Dudu, porque como eu estava em casa com ele, eu levei meses remoendo o que é que eu podia ter feito, e até hoje eu falo, até na minha palestra eu falo que eu tenho uma pergunta que ficou na minha cabeça, vai ficar a vida inteira na minha cabeça. E se eu não tivesse saído de casa? E se eu não tivesse saído naquele dia? Será que ele teria tirado a vida? Tiver acontecido de outro jeito, amor. Será? Nunca vamos saber, né? Não esqueça de compartilhar essa live. Muita gente precisa ouvir sobre isso, é muito importante aqui. O que a gente falou são experiências pessoais nossas, ou como terapeutas, ou como sobreviventes por suicídio, ou sobreviventes da depressão, ou do luto. Todos nós passamos por uma coisa ou outra aqui, não é? Então, não deixe de comentar, comente, deixe seu comentário lá para a gente responder, sugerir novos temas também. Daqui a 15 dias estaremos de volta para outra live, surgiram novos temas, compartilhem essa live. E é um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês, meninas, e com vocês que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigada. E minha voz está acabando, eu não posso nem falar muito mais. Não, Kátia, eu queria falar uma coisa. Um luto saudável não apaga o amor ou o vínculo. Não, a intenção não é exatamente. Não é esquecer o luto. Como você elaborar o luto, não significa que você vai esquecer a pessoa. Você vai deixar ela guardadinha no seu coração, mas você vai seguir em paz, em frente e viver sua vida com leveza, com a sensação de que você deu tudo que você podia, ela viveu o tempo que ela tinha que viver, que precisava. A pessoa deixa de existir no mundo externo, né? Mas no mundo interno ela continua. E você só reposiciona o vínculo para poder continuar saudável, feliz. Que a morte existe, tá? Exatamente, exatamente. Carla, com essa segurança de que a gente vai morrer, né? Com certeza. Infelizmente, eu digo, eu na minha lápide vai estar lá escrito. Aliás, eu não vou ter lápide porque eu não vou ser enterrada, eu vou ser cremada. Mas se eu tivesse, estaria escrito: morreu sob protesto. Meu pai falava a mesma coisa. Meu pai dizia: eu vou morrer sob protesto. Eu digo a mesma coisa. Porque eu não queria morrer, não. Eu vou fazer o quê? Não, eu quero ficar aqui, eu gosto daqui. Gente, minha avó, ela sabia que ia morrer em algum momento. Sabe o que ela fez? Foi na casa de velatório e ela escolheu qual era o caixão para ela. Minha mãe já fez isso também, já escolheu, já tá lá, já pagou. Mas ele quando morreu? Não, é para mim quando eu vou morrer, porque não quero deixar coisas a meu filho que tenha que estar fazendo. Coisa pendente, né? Nada pendente. É. Eu, como vou ser cremada, não vou precisar reservar nada. É só chegar lá e ir pra bagaceira e pro fogo. Mas sou protesto, porque se eu pudesse ficar aqui, eu ficava aqui eternamente. Bom, eu espero que eu tenha deixado claro a diferença da tristeza do luto e da depressão, tá, gente? Quando eu falo que o pensamento é como flash, é porque a gente não escolhe, tá? Quando vê esse tipo de avalanche de pensamentos negativos, porque nenhum ser humano quer ter pensamentos negativos, tá? Então, quando eu falo que é um flash, né, é nesse sentido, é que a gente não tem o controle, né? É igual a tristeza da depressão. A pessoa ela não escolhe. Se for para a pessoa escolher entre ter a emoção, que é uma emoção, a alegria e a tristeza, se for para a gente escolher ter, com certeza a gente vai escolher a emoção da alegria, né? E não da tristeza. Então, quando eu falo que é como um flash, é porque vem com tudo e você não tem controle, tá? E quem tem esse tipo de pensamento extremamente negativo precisa procurar ajuda. Tá? Exatamente. Porque senão a pessoa ela vai fazer besteira, tá? E o pensamento que eu falo, que vem como flash, é porque o ser humano que tem esse tipo de pensamento, ele não controla o pensamento dele. E é por esse motivo que ele precisa procurar ajuda. Tá? O cérebro da pessoa. Não é para passar o medicamento, a pessoa precisa tomar o medicamento direitinho, bonitinho, porque se ela não fizer isso, realmente ela vai cometer uma besteira. Seu cérebro está doente, né? Está contaminado. Então, exato, você não tem controle sobre esse pensamento nem ação.
Exatamente. E esse pensamento, quando vem esses pensamentos, esses avalanches de pensamento negativo, ele não escolhe aonde você está. Você pode estar numa festa, você pode. É por esse motivo que eu falo que ele vem como flash, porque você não tem controle. Porque se tivesse controle, a gente ia escolher ter pensamentos bons, pensamentos positivos, a gente ia escolher ser alegre, tá? Com É isso certeza. que eu falo. Que os pensamentos vêm como flash e vem mesmo, tá? Ele não avisa de jeito nenhum, ele vem rápido, vem de repente, e a pessoa precisa procurar ajuda, porque se ela não procurar ajuda, ela vai fazer uma besteira. Então, existe sim, é uma diferença muito grande de uma tristeza de luto e uma tristeza de depressão, porque a tristeza do luto, sem a depressão, você consegue controlar. Mas a tristeza da depressão, principalmente se for suicida, você não controla. Tá? Porque se controlasse, a gente não ia ter tantas mortes no mundo do jeito que a gente está tendo hoje. E os pensamentos vêm sim como flash. Depois que a pessoa começa a programar uma tragédia contra ela mesma. Tá Isso tem mudo? Não tudo. tá mudo, não, Maria. Ela tá dizendo que tá mudo? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo o Silé falando, não tá mudo, não. Você está me escutando, Milagros? Tá? Milagres ia Então falar é alguma isso, coisa e a gente. gente encerra. Espero ter deixado bem claro esse assunto. Ficou sim, tá? Eu acho que todo mundo entendeu agora. Qualquer coisa, comentem aqui que a gente volta a falar Você depois. pode comentar exatamente. A gente pode fazer outras lives também, né, Kátia? Falando justamente sobre Sim, esse assunto, porque é um sim. assunto extremamente delicado, porém é necessário falar sobre Extremamente o necessário luto. falar sobre ele, né? Extremamente, Extremamente. exatamente. Não É. dá para ouvir isso, não. Voltando, estaba hablando de depresión, mas voltando, Né, a Kátia? Então é seu celular, porque nós estamos nos ouvindo aqui, Maria. Nós eh, estamos ouvindo uma outra. Quando baixar a live, você consegue ouvir. Talvez seja seu celular, que esteja dando problema. Desde o início você falou que não estava ouvindo. Desculpa, Milagro, diga. falando do luto, né? Muitos não querem fazer o luto porque não, a gente não é abandonar a pessoa que partiu e esquecerme dela, né? Esse é o medo que muitos têm. Vou me esquecer dele. Não, é carregar com tudo que essa pessoa representou na tua vida, aceitar essa ausência e poder continuar vivendo. Eu, quando tratei uma pessoa com luto, o primeiro que falei para ela era reconhecer a dor primeiro, gente, do luto. Permitir a tristeza, está bem estar triste por um luto. Falar sobre o que está sentindo por isso. E depois, agradecer àquela pessoa todos os passos que acompanhou na tua vida e soltar ela para que ela consiga passar, né? E depois a possibilidade de uno mesmo começar a procurar lazer, humor, começar a gerar novos laços, tá? O luto dói, mas não quer dizer que não possa ser resolvido, porque a morte existe, só que tem que tentar unificar, continuar existindo e que não te destrua essa ausência e poder armar uma nova vida interna sem essa pessoa. É você direcionar essa energia para É, outra coisa, a energia que você direcionava para aquela pessoa que partiu, para outra coisa, tirar, como você falou, como Freud fala, né? Energia de vida, a libido, que não é necessariamente sexual que a gente está falando, para Freud, a libido era a energia de vida. Então você tira a energia da pessoa que partiu, ou porque você se separou dela, ou um divórcio, ou qualquer outra perda nesse sentido, ou do trabalho, ou qualquer coisa, ou o ninho vazio, né? As mães que perdem entre aspas, o filho foi morar fora, foi trabalhar, cresceu, saiu de casa. Isso é absolutamente natural. E é, você tem que tirar a energia dele e botar essa energia para você, ou do trabalho, ou de um divórcio. Trazer essa energia para você, direcionar ela para outra coisa que te faça bem. A gente pode continuar falando mais sobre isso na próxima live, fazer a isso. parte 2, para a gente falar dessa parte boa, o que você deve de fato fazer para ressignificar o luto. E a gente hoje acabou que teve essa interrupção, a live caiu, e agora eu tenho um outro compromisso, agora às 21 horas, e eu preciso realmente Não deu tempo. encerrar aqui, que já deu mais de 1 hora, mas a gente vai continuar a parte 2 para falar da parte de ressignificar. O que é que você pode fazer e deve fazer para tirar o foco do luto, do que partiu, seja lá por que motivo for, e o que fazer com essa energia para sua vida voltar a ter um significado, uma importância, da mesma forma ou melhor do que quando era com a pessoa que partiu ou com a coisa que partiu, se a gente falar de emprego ou qualquer outra coisa. Meninas, muito obrigada mais uma vez Imagina, Kátia. Muito pela obrigada parceria pelo aqui. Tenha uma convite. ótima noite. Vocês que estiveram aqui, Maria e quem mais estiver aí, eu tô vendo só o nome Estamos, do marido, os nomes vão passando aqui, vão sumindo, a gente deixa de ver. é, Boa noite a todos vocês. Até daqui a 15 dias voltaremos com a parte 2 dessa live, combinado? Eu espero que minha voz aqui até lá já esteja ótima. Um beijo Vai estar. grande para vocês. Vai Com estar, Kátia. certeza.
Com Beijo, tchau, certeza. tchau. Tchau, Beijo, Milagre. beijo grande. Chao. Tchau.